dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje um dia aí também repleto de divulgações importantes, saíram os aguardados dados ali da China em relação à sua inflação, então saíram os índices de preços ao produtor e ao consumidor. A gente vai falar aí da reforma tributária, vamos retomar esse assunto, vamos falar também o que está acontecendo com o Starbucks aqui no Brasil. Será que o café está em risco? Vamos entender como é que desenrolou toda essa história. Mas antes, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje um dia, eu imagino, um pouco mais esvaziado aqui no Brasil, mas saíram dados importantes da agricultura, vamos falar um pouco deles. A gente também tem alguns dados importantes para falar sobre a CEITEC, né, que o Lula, o presidente do Brasil, ele revogou a extinção da CEITEC. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, uma importante empresa estatal aí para alavancar a nossa indústria. Mas como sempre, né, Débora, vamos começar falando aí do nosso mundão, o que está acontecendo, matéria aqui no nosso site aqui para vocês já aquecerem os motores aí, mostrando aí o que aconteceu no mundo. Ainda sentimentos mistos, todo mundo ainda esperando uma nova fala do Jeremy Powell, quase o dia da marmota, né? Parece que o que a gente falou ontem, falamos hoje de novo, né? Então, o que aconteceu então nesse mundo aí que parece que voltou para o dia de ontem? Exatamente, é isso mesmo, né? Porque ontem o Jeremy Powell falou num evento em Nova York, né? Ele abriu ali um evento de Nova York, mas ele não deu muita sinalização do que deve fazer a política monetária nos Estados Unidos. Então ele não sinalizou para nenhuma alta ou nenhuma pausa, algo que era esperado aí do pronunciamento dele. Então o mercado estava ansioso justamente esperando aí uma sinalização do Jeremy Powell em relação à política monetária, o que não aconteceu. Ontem também outros dirigentes falaram ali em pronunciamentos, dirigentes do Fed, mas nenhum também sinalizou muito para a próxima reunião. Então foi um dia que a gente tinha essa expectativa e ela não aconteceu. E hoje Jeremy Powell fala de novo e aí essa nova fala está sendo aguardada. Como o André falou, dia da marmota, parece que todo dia a gente está falando a mesma coisa aqui, mas é porque quando a gente tem alguma sinalização em relação à taxa de juros dos Estados Unidos ou se o aperto monetário vai continuar ou não, isso mexe muito com o mercado e por isso que o mercado fica de olho aí, deixa esses pronunciamentos no radar. Mas enquanto a gente tem ali uma agenda até esvaziada nos Estados Unidos e aqui no Brasil saíram dados de agricultura, mas poucos outros dados foram divulgados, lá na China foram divulgados dados importantes de inflação. O mercado estava aguardando bastante a inflação de preço, o índice de preços, né? E a inflação ao consumidor e ao produtor foram divulgadas ontem à noite, né? Então, ontem à noite aqui no Brasil, por volta das 11 horas da noite. E o que a gente vê? Tá? Nesse gráfico que está aqui na tela para vocês, a gente está olhando para a inflação ao consumidor e ao produtor em relação ao mesmo período do ano anterior. Não é o acumulado está nas colunas ao lado. Tá? Então, esse gráfico de linhas, para quem está só escutando, a gente tem um gráfico de linhas e um gráfico de colunas ao lado. O gráfico de linhas mostra o comportamento do índice de preços em relação ao mesmo mês no ano anterior. Então, a gente está falando aqui do comportamento em relação a outubro do ano passado. E o que a gente viu acontecer lá na China com essa divulgação? A gente está tendo recuo da inflação lá em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, se a gente for olhar o índice de preços ao consumidor, ficou 0,20% abaixo do que a gente tinha observado em outubro do ano passado. E ao produtor, esse número foi ainda mais expressivo, caiu 2,60% em relação a outubro do ano passado, que mostra uma desaceleração da inflação chinesa. E isso, né, por mais que a gente outros países querem controlar a inflação, a gente sempre fala de inflação aqui, mas o mercado não recebeu bem esses dados, porque uma desaceleração de preços na China pode aí mostrar que o mercado por lá está desaquecido. E como a gente sempre fala, né, a China vai na contramão de todas as outras notícias que a gente traz para vocês aqui. Então, enquanto querem desaquecer a economia dos Estados Unidos, querem que a China fique aquecida. Quando a gente fala de estímulos fiscais, quando a gente fala de gastos, não vale para nenhum país, mas para a China o mercado quer. Porque justamente a China é um motor global, né, uma economia que é um motor global. Então, aqui a gente vê essa desaceleração nos índices de preço em relação ao ano passado. Isso aumentou as preocupações ali em relação à China de como será que está a demanda por lá. Então, esse aqui é o comportamento, né? A gente vê decrescente, e aí uma queda bem brusca no meio do ano, depois
uma recuperação em relação a meses anteriores, mas ainda em patamares menores do que do ano passado. Quando a gente olha para os gráficos de coluna, que aí são os gráficos que vocês estão vendo do outro lado, né, o índice de preços acumulado, aqui é realmente quanto ficou a inflação acumulada ao produtor e ao consumidor no ano, então 2023, e em 12 meses. Quando a gente olha 12 meses, a inflação ao consumidor caiu 0,11%, então ela ficou com um acumulado deflacionário, né, em 12 meses, então os preços aí recuaram nesse acumulado, e nesse ano eles subiram um pouquinho, 0,09%, que mostra ali uma aceleração, principalmente ali no começo do ano, mas depois a gente volta a ter desaceleração. Então aqui é um dado que realmente o mercado olha porque fica com dúvidas aí, incertezas em relação à demanda na China. Quando a gente olha preços ao produtor, nos 12 meses o acumulado está positivo em 1,20 e nesse ano também temos uma aceleração aí um pouquinho maior de 1,51, mas ainda patamares baixos, né? E o mercado realmente está preocupado com esse comportamento dos preços na China, que eles não viam aí há algum tempo. Perfeito, Débora. É engraçado, né? A China sempre na contramão, as pessoas elas ficam sempre procurando aí que a China tenha uma inflação maior, uma aceleração econômica maior. Lá não tem risco fiscal, lá a inflação é um bom sinal, porque parece que as coisas que acontecem no mundo não podem acontecer na China e as coisas que acontecem na China não podem acontecer no mundo, né? Eu acho impressionante isso. A inflação na China significa aceleração de demanda, né? Eu acho muito impressionante esse tipo de coisa, esse tipo de análise e como os mercados acabam reagindo, né, em relação a tudo isso. Mas vamos agora vamos ver então como que estão os mercados aí na Ásia, porque se teve esses dados da China, deve ter tido alguma certa repercussão, pelo menos em alguns índices lá, né? E tivemos, né? A gente teve aí um comportamento misto na Ásia como ontem, né? Então essa trajetória continuou por lá. Então as bolsas não seguiram uma única direção. Isso tem um porquê, né? O Nikkei 225, que é o que está aí na tela para vocês, é o índice do Japão, ele subiu 1,49. Então, os índices que caíram muito nos dias anteriores, então a gente vê o Kospi, por exemplo, tendo aquele salto na segunda-feira e 2 dias de correção ali na terça e na quarta, né? Hoje, o Kospi volta ali a recuperar, então a gente vê uma ascendência aí do índice sul-coreano. No caso do Nikkei 225, foi a mesma coisa, né? A gente viu ali alguns dias de queda no Nikkei 225, inclusive a gente teve um feriado no Nikkei 225 ali logo no fim da semana, então ele abre na semana ali ajustando algumas posições e aí ele cai durante dias consecutivos e hoje ele lidera as altas na Ásia, subindo 1,49. No restante ali do continente asiático, a gente teve um comportamento mais morno, né? Então, nenhuma bolsa subindo muito e nem caindo demais. Então, a gente viu ali bolsas bem perto do 0 a 0. Isso porque a gente não teve nenhum motor, nenhum impulso que levasse essas bolsas para o terreno positivo com mais força. E ainda vieram esses dados da inflação chinesa que acabaram desanimando um pouquinho o mercado por lá. Então, não teve nenhum grande motor em relação aí ao continente asiático, e por lá eles também estão esperando o pronunciamento do Jerome Powell, que vai acontecer hoje ao longo do dia. Então, dependendo de como esse pronunciamento refletir no mercado, ou o que o Jerome Powell falar, isso vai acabar impactando a Ásia nessa noite, né? Então, aí a gente vai ver o reflexo disso amanhã de manhã. Mas por lá, um dia bem morno, um dia de pouca movimentação, como também foi em Nova York, também foi um dia bastante morno ontem, não teve grandes movimentações. Foi um dia de bolsas bem perto do 0 a 0, então se a gente olha o Dow Jones, quando a gente olha a Nasdaq, até o S&P que ficou positivo, ficou muito com pouca variação, e o mesmo aconteceu aqui no nosso Ibovespa, né, que ele acabou ficando aí com 0,08% de queda, depois de passar boa parte do dia positivo, e aí ele vai para o terreno negativo, mas fica muito próximo do 0 a 0. E aí foi um dia de pouca oscilação para todos os mercados, e aí não foi diferente na Ásia, com exceção aí do Nikkei 225, que trouxe sinais de recuperações aí um pouquinho mais fortes. Vamos então agora para o Brasilzão lá, porque a gente tem dados importantes que saíram, Débora, falando aqui da safra de grãos prevista para 2023 e temos os primeiros dados para 2024, inclusive, né? Porque
A gente tem agora, então, o IBGE, né, segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, nome difícil, né? LSPA, né? Então, esse é o nome da pesquisa que sai todo mês, né? Ela divulgou os dados que ela está esperando para 2023, né? Então, ainda tem os dados para 2023 e os dados para 2024. Então, algumas coisas já estão no radar, né? Então, primeira coisa que a gente tem é que, novamente, tem um aumento da expectativa da produção ao fim desse ano, né? Está se esperando um novo recorde, um aumento de 20,6% da safra agrícola em relação ao ano anterior. Então, a gente tem até o gráfico aqui que a gente vai começar a falar dele daqui a pouco, né? Mas, então, vamos ainda dar alguns outros dados aí mais gerais, então, sobre o que a pesquisa está falando, né? A gente tem, então, também que para o próximo ano é prevista uma safra de 308,5 milhões para 2024, uma queda de 2,8%. Essa queda é esperada justamente porque tem problemas agrícolas, principalmente no sul do país, com as chuvas e tudo mais. Então, isso, por exemplo, já está afetando a produção de arroz e caindo, inclusive, a perspectiva de arroz para esse ano. A perspectiva de soja ainda não sofreu ainda, até por causa que a safra costuma ser no começo do ano, mas já afetou a safra para o próximo ano, todos esses problemas climáticos, então deve ter essa situação. Vamos ver então agora o gráfico para a gente ver o que está sendo esperado em relação ao ano anterior, né? O que deve cair, o que deve subir. A gente está vendo aqui justamente que a produção de bens de consumo interno do brasileiro, né, que é o arroz e feijão, deve cair. Somente na terceira safra, que é a menor safra de feijão que a gente tem, que se espera um aumento, né, um 14,6% maior do que é a terceira safra de feijão do ano passado. Mas em todas as outras safras, a gente tem uma queda esperada de 5,6% do feijão da primeira safra e de 8,3% do feijão na segunda safra. A gente tem que o arroz, que estava com uma expectativa de queda de 5% mais ou menos na última divulgação, já tem agora uma perspectiva de queda de 8,6%, justamente por causa dos problemas climáticos que estão ocorrendo no sul do Brasil. E mesmo assim também, mesmo antes dos problemas, a gente já tinha uma expectativa de queda, justamente porque está sendo produzido menos arroz e menos feijão, né? O pessoal reclamou lá da nota da prova do Enem, né, que falou que o agronegócio não é quem alimenta. O brasileiro não é mesmo, né, pessoal? Então aqui dados, gente. O arroz, feijão, o grande produtor não faz isso. O que ele faz? O que aqui está aumentando a produção? Milho, a segunda safra do milho tem uma alta esperada de 6,3%. A primeira safra está estável, né, uma queda de 0,1%, é muito pequena, né? Então não tem um aumento esperado na primeira safra, mas a segunda safra vai aumentar. A soja, 7,5% aí de nova produção de soja. O trigo, mas o trigo não vai para você, tá? Lá para a Europa esse trigo é commodity, tá? Então a gente ainda usa muito pouco desse trigo aí para consumo interno, é de 8,9%. E do café arábica, aquele café gostoso, que vai para exportação, que você toma aquele café verde do Paraná. Não, esse aí é o café que vai para fora, tá? A gente toma o café verde do Paraná, que não é esse aí que a gente está falando, não. Então esse café para exportação também tem alta. E a gente sabe, né, que mais de 75% da produção, da área destinada à produção, vai para o agronegócio e vai justamente para a plantação de exportação, que é milho, soja e trigo, que são as 3 maiores produções de grãos que a gente tem no Brasil hoje. E tudo isso para exportação. Então, esse é o cenário do nosso agro, que não é nada pop e que não alimenta o brasileiro, está pensando mais em alimentar os porcos, literalmente, né? Porque a soja é para alimentar o rebanho suíno da China e outras populações mundiais. Mas o brasileiro não, né, Débora? Exatamente. E até um ponto importante a gente trazer esses dados aí de produção de grãos, porque ontem, até quando a gente estava falando da cesta básica, André, surgiram algumas dúvidas ali da nossa audiência no chat, falando a cesta básica está caindo, mas eu só vejo o preço do arroz subir, né? E aí está a explicação. A gente já produz menos aí, arroz, né? Então já tinha essa queda de produção, porque não é aí um bem
é interessante, não é um bem que é tão exportado, então para que aumentar essa produção? Vamos focar no milho, vamos focar na soja e no trigo, né? Então a produção acaba se voltando e cada vez mais essa fronteira agrícola expande nesses bens que são voltados para a exportação e diminui aqui para os bens voltados para o consumo interno. Então esse já é um ponto que a gente vem acompanhando. E a gente tem o problema climático lá no sul, né? Então, a gente está vendo grandes chuvas, isso acaba interferindo muito na produção do arroz, e aí o arroz vai ficando mais caro, né? Então, é um ponto bem aí específico, um ponto pontual foi ótimo, né? Mas é algo pontual da produção de arroz, que justamente está sofrendo com essa questão climática, e aí o produto fica mais caro para a mesa do brasileiro. E aí também tem o café arábica, que eu vi algumas pessoas comentando que o café aqui é de baixa qualidade e é muito caro. E também é muito por isso, né? Boa parte do café de qualidade é exportado, que fica aqui aquela torra que acaba torrando outras coisas junto ali para ter maior volume e ainda assim caro, né? Então, esse retrato aqui também explica bastante desses itens que surgiram dúvidas ali no chat quando a gente estava falando da cesta básica. Então, mas, mais uma vez, né, a plantação brasileira não é voltada para você se alimentar. Quem faz isso é o pequeno produtor. O grande produtor está pensando em exportar. Tanto que não existia produção de trigo há uns 2, 3 anos atrás. Aí a Embrapa, empresa brasileira estatal, conseguiu fazer uma semente de trigo que aguentasse o clima brasileiro e agora a gente produz trigo. E esse trigo está fazendo nosso pão? Não, ele está sendo vendido na Europa e está competindo com o trigo argentino, né? Então, é isso que está acontecendo. E um ponto bem interessante, porque nessa semana, na segunda-feira, saíram os dados da balança comercial da China e esses dados mostraram que a importação de soja lá subiu 25%. Né, no mês aí. Então, a gente viu uma importação de soja muito maior na China e boa parte dessa soja que vai para a China, como o André falou, alimentar os porcos na maioria das vezes, sai aqui do Brasil. Então, também não é surpreendente esse aumento da produção de soja cada vez aí maior e também tomando cada vez mais as fronteiras agrícolas. Então, aqui outra explicação aí para esse aumento voltado para a exportação. Ontem, Débora, tivemos um fato importante no Senado brasileiro, eu ia falar Câmara, mas é no Senado brasileiro, que foi a aprovação finalmente da reforma tributária no Senado, só que o texto teve modificações, então vai ter que voltar para a Câmara, mas é mais um passo importante em relação à reforma tributária. O Haddad, ele, como um professor, ele deu 7,5 com louvor. Eu não costumo falar do 7,5 com louvor para os alunos, é 10 com louvor, geralmente, 7,5 com louvor, tudo bem, né? Mas ele deu 7,5 com louvor para o texto aprovado. Por que ele não deu 10, né? Então, a gente tem diversos problemas em relação ao que foi aprovado na reforma tributária e justamente, Débora, aqueles problemas que a gente avisou que ia aumentar o imposto, né, a alíquota do IVA por causa disso, né? Então, você teve uma série de concessões, alguns setores foram beneficiados, então você tem então que, graças a essa quantidade enorme de setores que foram beneficiados, a alíquota, o IVA que vai ser cobrado vai ser maior, né? Então, a gente já sabia, a gente falou ontem, né? Inclusive de alguns setores que estavam lá, esses setores que já eram grandes na Câmara aumentaram, você vai ter isenções, por exemplo, saúde, educação, na cesta básica, em alguns combustíveis, então tem bastante setor aí que acabou sendo beneficiado. Você tem o setor automobilístico, né, que sempre é beneficiado, né? Incrível, né? Como o lobby do setor automobilístico é forte, né? Olha que eu sou de São Bernardo, então eu sei como que a indústria automobilística afeta a vida das pessoas, né? Como dá emprego, mas sempre o setor automobilístico é beneficiado e graças a isso a gente tem que o IVA ele vai ficar maior. Então se espera um IVA de 26,9 a 27,1, mais ou menos é o que o governo estava fazendo os cálculos, né? Vamos ver. Agora, se vai para a Câmara, provavelmente o texto não deve ser alterado na Câmara e vai ser sancionado ainda esse ano pelo presidente Lula. Eu achei engraçado aqui, é 7,5 com louvor, né? Porque em muitos lugares 7,5 7 é a média, né? Então foi acho que uma média com louvor, André, não? Achei confuso esse ponto do Haddad, né? Ele deu uma nota média com louvor, mas vamos lá. Outro ponto aí que a gente tem aqui relacionado ao nosso Brasil, né, é a revogação aí da empresa
que produz semicondutores aqui no Brasil, né? Um setor super importante da tecnologia, aí a CEITEC, né? Então, parece que foi revogado. Revogada a extinção. A extinção, revogado, não foi revogada a empresa, foi revogada a extinção, ainda bem, né? Sim. Então, para você saber o que é a CEITEC, o nosso querido Paulo Guedes, durante o governo Bolsonaro, ele porque queria a extinção da CEITEC. Não era nem a venda, né? Não era nem a privatização da empresa, ele queria simplesmente fechar a CEITEC, porque, segundo eles, era uma empresa ineficiente de um setor de ponta que o Brasil não ia ter capacidade de se desenvolver, então era melhor fechar a empresa, já que a gente não ia poder competir com Taiwan, com China, com Estados Unidos, que são Coreia do Sul, que são as empresas que são os países que estão na fronteira desses semicondutores. A CEITEC é muito famosa pelo famoso chip do boi, né, que é aquele chip que coloca-se no boi para você conseguir rastrear e ter as informações dele, né? Mas ela está tentando melhorar cada vez mais a questão dos semicondutores. E somente o Estado que acaba proporcionando isso. Todos os países que tiveram essa indústria de semicondutores se elevando e conseguindo chegar na fronteira, tiveram muita ajuda do Estado. Na China nem precisa dizer, né? O Estado é onipresente na economia lá e fez com que a Huawei, por exemplo, assim fosse. Agora o chip da Huawei já superou, inclusive, chips bem mais famosos, né? Você tem, então, também na Coreia do Sul, uma grande quantidade de chips. Você tem também Taiwan sendo uma empresa muito importante para isso, Estados Unidos também, né, no Vale do Silício, sendo formador de chip. E aqui no Brasil a gente tem essa empresa que é muito importante que exista investimento, que gaste-se com essa empresa para conseguir fazer com que a gente chegue, pelo menos daqui a alguns anos. Vai demorar, não vai ser um negócio rápido, obviamente, né, não é do dia para a noite que isso acontece, mas vai demorar, mas que a gente chegue próximo à fronteira de semicondutores, que é o futuro. A verdade não é o futuro, é o presente, né? Existe geopolítica, inclusive, né, nessa questão. Os Estados Unidos não estão lá tentando ajudar Taiwan porque eles têm dó de Taiwan, que eles acham que Taiwan realmente merece reconhecimento. Não, é porque Taiwan fabrica semicondutores e atrapalha a China na sua venda de semicondutores. Então, você manter a CEITEC, que é a empresa estatal de semicondutores, é um passo muito importante. Isso pode ajudar muito no futuro a indústria brasileira ser uma indústria bem mais moderna do que ela é hoje, Débora. E aí nem me surpreende aí Paulo Guedes falar em fechar esse tipo de empresa aqui no Brasil, porque é uma visão bem restrita e bem antiga, inclusive. A gente estava até comentando ontem que a gente tem aí em relação a alguns pensamentos econômicos, como é a corrente aí do Paulo Guedes, que ficou presa no passado, e aí acaba falando, porque é um setor que não é competitivo, então a gente não tem que entrar. Né, sendo que pode se tornar, e não é realmente do dia para a noite, é um investimento caro, e por isso que tem tanto subsídio, tanto peso aí do governo, né, do peso estatal aí, ou como subsídio, ou até como investimento, então, porque não é de uma hora para outra, e é algo mais de médio e longo prazo. E a gente sabe a importância dos semicondutores hoje, inclusive agora com essa expansão da inteligência artificial, algumas empresas estão até buscando aí nos Estados Unidos e em outros países tomar a frente nisso, e isso gera até disputa, né, entre Estados Unidos e China, por exemplo, é uma das disputas que a gente tem. Então é bem importante que a gente entre nesse mercado, e não é porque é ineficiente que tem que deixar para lá, muito pelo contrário, né? É uma tecnologia muito importante aí para o país e tem que ser levada em consideração. Perfeito, Débora. Débora, fiquei sabendo que você é fã de Chocomenta, né? Eu descobri que você é uma das pessoas que gosta de Chocomenta nesse mundo. E você está ligeiramente preocupada que, diferente de muitos brasileiros, você gosta da Starbucks. Eu não sou muito fã da Starbucks, para falar a verdade, mas você é uma fã da Starbucks. E você pode explicar para a gente o que está acontecendo aí? A gambiarra, nem royalties estavam pagando, Débora? Pois é, eu gosto do Starbucks, gente. Eu sei que isso é uma opinião controversa, mas tem algumas coisas peculiares, tem gostos peculiares que vocês não entenderiam, e um deles é gostar de Chocomenta, gente. É um café bem específico que tem no Starbucks, é um café com chocolate e menta, que pouca gente gosta, mas eu gosto. E aí tá tendo uma discussão, né, se o Starbucks vai sair do Brasil ou não, né, se ele fica aqui operado
pela própria SoftRock ou se ela vai ficar na mão da Starbucks International. Então, tem aí bastante discussão em relação a Starbucks aqui no Brasil. E o que aconteceu com o Starbucks aqui no Brasil, né, que está no radar, está saindo tanta notícia em relação a isso? O que a Starbucks deixou de pagar para estar nesse endividamento que ela está e nesse pedido de recuperação judicial? Para quem não sabe, Starbucks aqui do Brasil, ele é operado por um fundo, tá? É um fundo de Private Equity e Venture Capital, tá? Então é um fundo que normalmente pega empresas em desenvolvimento ou empresas ali que estão em um momento de crescimento para fomentar ela e às vezes até depois vender, né? Entra ali no grupo para tentar ali crescer aquele investimento, entra como investidor mesmo e é um fundo de Private Equity e de Venture Capital. Então é um fundo inclusive que tem algumas participações internacionais, mas é um fundo brasileiro. E quem que está dentro desse guarda-chuva da SoftRock? Não é só o Starbucks. A gente tem o Italy aqui de São Paulo, a gente tem o TGI Fridays, né, que é uma rede de lanchonete, e temos o Subway também, que faz aqueles lanches rápidos ali na praça de alimentação. Então, esses também são outros. Aí temos refeições em aeroportos, enfim, mas são aí empresas que estão no guarda-chuva desse fundo. E o que aconteceu, né? O fundo ele acaba aí justificando que durante a pandemia o faturamento caiu, né? Então, esse é o principal aí ponto que eles colocam, que eles estavam com dificuldades por conta do período da pandemia, que os shoppings ficaram fechados, enfim, e que eles aí foram atrasando ou não pagando algumas dívidas. Entre elas, né, quem são os grandes credores dessa empresa e desse fundo e dessas empresas que estão dentro do fundo? A gente tem Banco do Brasil com um peso bem grande, e a gente tem, acho que o Santander também com um peso bastante grande e outros bancos menores. E a gente sabe que o impacto aí de credores menores acaba até sendo um pouco maior. Então, aí a gente tem esses bancos menores também aí sendo credores dessas empresas e bancos maiores. Além disso, né, tem algumas ali securitizações que foram emitidas ali em relação à empresa, então eles cederam os direitos de recebimentos que eles tinham ali para adiantar esses recebíveis, e isso virou instrumento financeiro, então uma outra ponta que a gente tem ali, e tem também a Starbucks International, porque o Starbucks aqui no Brasil, ele tem que pagar uma licença para operar aqui no Brasil para a Starbucks mãe, vamos pensar assim, né? Como se a gente fosse um filhotinho ali da Starbucks mãe, e aí precisa de uma licença para poder operar aqui no Brasil, né? Para você poder usar a marca do Starbucks aqui no Brasil. E aí a empresa também deixou de pagar esse licenciamento, que parece aí uma piada, mas não é. Então eles deixaram de pagar alguns credores, deixaram de pagar o licenciamento, e quem não gostou nada disso foi a Starbucks International, principalmente depois do pedido de recuperação, porque, para quem não sabe, né, quando uma empresa entra em recuperação judicial, ela fica um tempo sem poder pagar os credores para fazer um plano ali de reorganização e poder, né, reavaliar suas finanças, reorganizar tudo para pagar essas dívidas e aí conseguir manter as operações. É um passo antes aí de falir, então é quase uma chance de se reorganizar para poder pagar os credores e não afundar em dívida. E aí a Starbucks International não gostou nada disso, porque, entrando em recuperação judicial, eles não iam pagar aquela dívida que eles tinham ali do licenciamento. E pediu para cancelar a licença da SoftRock de operar o Starbucks aqui no Brasil. E aí a grande dúvida é o que vai acontecer daqui para frente? Porque, por agora, né, o pedido de recuperação está em discussão, né, então a gente tem essa discussão em relação a esse pedido. Se ele acontecer, né, e aí caminhar para frente, essas dívidas elas vão ter que ser reorganizadas e por um tempo não vão ser pagas, então elas vão ser jogadas para frente. O que acontece depois da recuperação é pago, mas o que aconteceu antes, que já está em dívida, não. E aí torna aí quase um bololô ali para ser resolvido. E aí posterga esse pagamento. Então a gente vê esse primeiro ponto aí. E aí a Starbucks International, que não quer deixar de receber, aí a gente tem 3 pontos que pode acontecer aqui no Brasil. Ou eu vou ficar sem o meu Chocomenta, e aí não vamos ter mais Starbucks no Brasil, esse é um ponto. Ou a SoftRock acaba renegociando essa dívida com a Starbucks e retoma a licença. E um ponto até que está sendo mais até ventilado, que acreditam que vai acontecer, é a Starbucks International voltar e tomar as operações aqui do Brasil e ela mesma operar
o Brasil, já que outros brasileiros, além de mim, gostam do Starbucks aqui. Então, essas são as 3 possibilidades aí para o Starbucks daqui para frente. Mas ele tem aí uma dívida bem grande que ele precisa resolver. Deixou de pagar, inclusive, tributos, mas isso não choca ninguém. O que choca mais é deixar de pagar o licenciamento. Então, esse é o imbróglio que está a Starbucks hoje. Eu queria mandar aí um beijo para o Bruno, que deve estar assistindo a gente hoje, porque ele trabalhou aí ao meu lado há algum tempo, justamente fazendo relatório para esse tipo de empresa de private equity. Débora, 2 minutinhos aí para você fazer a abertura de mercado. Coloca a tela da Débora aí na nossa, aqui no nosso telão, né, para a gente ver o que está acontecendo aí. 2 minutinhos, Débora. Vamos lá. O que está acontecendo hoje no Brasil? Como a gente vem aí falando outros dias, tá? A gente tem Nasdaq e EWZ ainda sem cotação de abertura, porque a gente tem um atraso na chegada das informações. E aí a gente acaba tendo esse atraso por conta do horário que mudou lá em Nova York, então a gente tem uma abertura posterior, e aí o atraso acaba deixando os índices em branco, então a gente vê variação zerada, porque a gente está vendo ainda o fechamento de ontem, tá, gente? Então eu gosto porque fica estranho, assim, esse vazio aí, mas é justamente por isso. O que a gente tem aqui no Brasil? Tá? O Ibovespa hoje sobe, tá? Então esse andamento da reforma tributária acabou aí animando o mercado, foi algo que acabou realmente mexendo aí positivamente com o mercado gostou, né, espera inclusive que a reforma seja aí aprovada rapidamente, então Ibovespa aí subindo hoje, S&P 500 também sobe, então ontem a gente viu justamente esse comportamento, tá? A gente tinha um Ibovespa subindo de manhã e junto a Nova York que estava subindo. O que aconteceu? À tarde, Nova York virou, né? E aí a gente viu as bolsas de Nova York indo para o terreno negativo e puxando o Ibovespa para baixo. O Ibovespa só não ficou ali pior porque algumas empresas conseguiram manter ele perto do 0 a 0. Mas o que deteriorou muito ali ontem também a nossa bolsa foi o preço do petróleo, que continuou caindo, né? Frente aí dados recentes da China que mostram uma menor demanda por petróleo, a gente viu agora o petróleo caindo ontem. Hoje ele já reverte esse sinal. Então, deve aí ajudar, né, contribuir para que o Ibovespa se mantenha mais tempo no terreno positivo, mesmo que a gente veja uma deterioração em Nova York depois que o Jerome Powell falar, que ele ainda não falou. Então, a gente já vê o S&P diminuindo. Então, o que deve segurar hoje é justamente a alta do petróleo. A gente sabe o peso que o petróleo tem, né, as empresas ligadas ao petróleo têm na nossa bolsa. Então, ontem a gente tinha esse outro ponto puxando para baixo, hoje a gente já não tem. Então, isso deve até estimular o Ibovespa. O Ibovespa que veio de 5 altas seguidas, a gente não via essa sequência aí desde julho, tá? Então, um ponto aí positivo. O dólar cai aqui, algo esperado, frente à valorização de petróleo, frente aí até a valorização da nossa bolsa, porque o petróleo acaba, né, países exportadores de commodities, países emergentes acabam favorecendo desse cenário. Então, se a gente tem minério de ferro em alta, petróleo em alta, isso acaba fortalecendo aí a nossa moeda. E o DXY opera bem perto do 0 a 0 aí, caindo 0,02, não é nenhum movimento expressivo que esteja aí fazendo preço no mercado. Mas esse é o retratão aí, nosso giro de mercado de hoje. Ótimo, Débora. Vamos então vamos dar os nossos recados agora para vocês continuarem aqui no ICL durante a tarde até o começo da noite, porque já às 5 horas da tarde tem o Rolê ICL com o William de Luca, então já aproveitem e já comecem a sua programação vendo o ICL às 5 horas. Logo depois temos o ICL Notícias, segunda edição, com a dupla de Chicos preferida do Brasil, Chico Sá e Chico Pinheiro, junto com a Gabi Varela. E logo depois, às 7h30 da noite, a gente tem o Sinapse com com a Robertinha Garcia e com o César Calerron, que estava aqui de manhã, justamente apresentando o ICL Notícias primeira edição, Débora. E amanhã, vocês já sabem, a gente está aqui desde as 7 horas da manhã com o Desperta, ICL Notícias primeira edição. Depois vem o Em Detalhes em seguida e a gente aqui às 11 horas. Amanhã é dia importante porque sai a inflação aí ao consumidor, o nosso IPCA. Então, se hoje saíram dados da China, amanhã saem dados aí do Brasil, mostrando o que pesou aí no nosso bolso. Então, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. A quantidade de tragédias pelas quais o nosso povo passou ao longo dos últimos anos é sem precedentes. O ciclone no Rio Grande do Sul, as enchentes na Bahia,
o desastre em Petrópolis. São muitos, muitos os casos que nos levaram às lágrimas, que nos fez ficar desesperado, imaginando o que aconteceria com aquelas pessoas. Um grupo, um movimento, esteve em todas essas tragédias ajudando, oferecendo a mão, acudindo, se arriscando para tentar salvar. O nome desse movimento? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Por acaso, o mesmo movimento que vem sendo atacado sem nenhum pudor e sem nenhum limite pelas pessoas mais poderosas desse país ao longo das últimas décadas. Qual o segredo que eles tanto tentam esconder a respeito do MST? Por que o MST é tão perigoso? Será que é por causa dos ataques que eles podem fazer às fazendas? Ou será que o perigo que eles representam para esses poderosos é outro? Você tem interesse de descobrir? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, o ICL vai lançar o seu primeiro documentário original. E trechos desse documentário serão exibidos para poder alimentar um debate com os maiores conhecedores da questão do campo no país. Entre eles, João Pedro Stedley, uma das lideranças históricas do movimento dos trabalhadores sem terra. Para você participar desse debate e assistir aos trechos inéditos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Ninguém pode perder esse encontro, até para assistir esses trechos inéditos e ouvir tudo o que vai ser falado.